Bom, vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou gravando a aula 3 do nosso curso de Matemática 2 e hoje nós vamos continuar então o assunto trigonometria. Na aula anterior nós conversamos sobre uma primeira relação matemática muito importante dentro da trigonometria, que é o Teorema de Pitágoras, que possibilitava a gente resolver problemas, né? Onde a gente conhecia duas medidas de lados do triângulo e queria conhecer uma terceira medida. Então, independente da medida, né, que a gente queria determinar, se a gente sabia duas, a terceira podia ser encontrada por Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras muito útil para situações em que a gente conhece dois lados do triângulo ou retângulo e quer conhecer um terceiro, né? Agora, nem sempre, dentro dos nossos problemas de trigonometria, nós vamos conseguir, né, ter as informações suficientes para utilizar o Teorema de Pitágoras. Nem sempre a gente vai conhecer dois lados do triângulo retângulo, né? Então, em algumas situações, pode ser que a gente não consiga aplicar essa relação. Na verdade, em grande parte delas, né, a gente não vai conseguir aplicar a relação do Pitágoras. Então, a gente vai precisar de um instrumental, né, matemático, de outras relações matemáticas, para que a gente tenha mais ferramentas, né, na hora de resolver problemas. O que eu vou trabalhar hoje com vocês, né, a partir de hoje, são algumas relações matemáticas que permitem a gente resolver situações, né, dentro da trigonometria, onde a gente não conhece dois lados de um triângulo, mas a gente conhece, por exemplo, um lado e um ângulo interno, né? Então, é possível também resolver triângulos, né, encontrar medidas de triângulo a partir de um único lado conhecido e um ângulo interno, né? Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora, tá? E para isso eu vou apresentar para vocês, nessa aula, né, as razões trigonométricas. Olha, nessa primeira tela, eu estou dizendo aqui que resolver um triângulo é determinar as medidas dos seus lados e dos seus ângulos internos. Eu já tinha conversado sobre isso na aula anterior, né? Então, o triângulo retângulo aqui, com três lados, com dois ângulos internos agudos, né, e mais esse ângulo reto. Então, a gente tem aqui vários elementos que podem, né, acho que a gente pode querer determinar, e o Teorema de Pitágoras não é suficiente para resolver a maioria dos problemas, né? A não ser que a gente conheça duas medidas, então a terceira pode ser descoberta por Pitágoras. Mas hoje, então, a gente vai ver situações que envolvem uma medida só conhecida aqui, né, um lado só conhecido, mas a gente conhece também o ângulo interno do triângulo, né? Na verdade, conhecendo um ângulo interno e sabendo que ele é retângulo, a gente acaba conhecendo o outro também, porque a soma é sempre 180 aqui dentro, né? É possível conhecer todos os ângulos internos. Mas vamos lá. O que eu queria mostrar para vocês? Dá uma olhada aqui, gente, numa coisa que pode ser constatada em qualquer triângulo retângulo, né? Olha aqui, ó. Então, eu desenhei primeiro esse triângulo OCD aqui, tá vendo? Esse triângulo OCD. Mas depois eu prolonguei esse cateto aqui, né? O OC, ó, eu prolonguei ele para frente aqui. E prolonguei também essa hipotenusa aqui, ó, D. Prolonguei ela para cima aqui. Fiz vários riscos aqui, ó, tá vendo? De modo a criar aqui outros triângulos retângulos maiores, tá vendo? Olha, tem um outro triângulo grande aqui. Eu tenho vários triângulos, então, formados aqui, né? Percebam que todos esses triângulos retângulos, o ODC aqui, OFE, né, ou OEF, e ó, OGH, né? Todos esses triângulos eles têm esse mesmo ângulo aqui comum, esse ângulo beta, aqui ó, é comum para todos esses triângulos, né? Todos eles têm esse mesmo ângulo. Esse ângulo, na verdade, é uma inclinação, né? Como se fosse uma rampa aqui, ó, tá vendo? Com essa mesma inclinação. A inclinação é igual para todos aqui. Queria mostrar para vocês uma coisa que a gente percebe, então, em todo triângulo retângulo. Ó. Se a gente pegar uma medida, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar a medida CD e dividir pela medida OD,
Veja aqui, essa aqui é a medida CD, essa daqui é a OD. Né? Se eu fizer essa conta, vai dar um numerinho menor que 1 aí, porque essa daqui é a hipotenusa, né? O AD, ó, ela é maior do que o CD, então esse número de baixo é maior do que o de cima, vai dar 0, alguma coisa aqui. Eu não sei, né? A não ser que eu faça as medições aqui, né? Pegue uma reguinha, faça a medição, mas sem isso eu não sei os números, mas eu tenho certeza que esse número vai dar lá um numerinho menor que 1, 0, alguma coisa. Bom, se eu pegar, olha aqui, ó, esse segmento aqui, EF, e dividir ele pelo segmento OF, que é tudo isso aqui, tá vendo? OF, vai dar exatamente o mesmo número, exatamente o mesmo resultado. Olha, então pegando essa medidinha aqui, CD, dividindo pelo OD, ou pegando o EF e dividindo pelo OF, ou pegando ainda esse GH, aqui, ó, GH, que é grandão aqui, ó, e dividindo pelo OH, tá vendo? Também dá o mesmo resultado. E eu posso continuar fazendo isso infinitamente aqui, ó, tá vendo? Infinitamente. Eu vou sempre que eu dividir esse cateto da frente do ângulo beta, ó, a gente chama de cateto oposto. Cateto oposto é o nome que a gente dá para o cateto de frente com o ângulo, tá vendo? Então, esse cateto oposto ao beta, ó, se eu dividir pela hipotenusa, ou se eu dividir esse cateto oposto ao beta pela hipotenusa correspondente, aqui que é um pouquinho maior, né? Ou esse cateto oposto por essa hipotenusa, dá sempre o mesmo resultado. Esse resultado aqui, que é um numerinho então menor que 1, né? 0 alguma coisa e tal, é chamado de seno de beta. Vejam que esse valor ele vai continuar sendo sempre o mesmo se eu não mexer nesse ângulo beta aqui, ó. Se por um acaso eu pegar esse ângulo beta e modificar ele, por exemplo, pegar essa rampinha aqui e inclinar ela um pouco mais, né? Puxar essa rampa mais para cima aqui, por exemplo, tá vendo? Mexer nesse ângulo beta, aí vai mudar esse resultado dessa pontinha aqui, ó. Mas enquanto eu não mexer, né? Então eu não vou mexer nessa. Ih, não vou conseguir apagar. Acho que não. Enquanto eu não mexer, então, nesse ângulo de inclinação, não vai mudar esse número. Então, esse seno aqui não é esse número que a gente chama de seno, ele não é característica do triângulo, porque eu vou mudando de triângulo, ó, pegando outros triângulos e continuo o mesmo seno. Ele é uma característica do ângulo que está aqui, ó. Tá vendo? Isso é uma coisa muito interessante, né? Os ângulos, então, possuem essas características aqui. Olha, tá vendo? Olha. O chamado seno de beta, uma característica do ângulo beta. Tá vendo? É um número que pode ser determinado pegando qualquer tamanho de triângulo, qualquer um, né? Que tenha esse ângulo contido nele, né? Esse ângulo que eu estou querendo. E fazendo aqui a comparação então do cateto oposto com a hipotenusa, eu obtenho esse seno de beta. Então, o chamado seno de beta é, na verdade, o cateto oposto dividido pela hipotenusa de qualquer triângulo. Tá vendo? Isso é muito legal, essa ideia, né, de poder fazer comparações com lados de um triângulo retângulo e obter um número igual para todos os triângulos possíveis que tenham esse ângulo. Né? Então, por que é interessante? Porque se eu fizer no meu caderno uma rampa, assim, ó, desenhar uma rampa com um ângulo aqui beta, tantos graus, né? Esse beta quer dizer qualquer ângulo, né? Um ângulo, por exemplo, de 20 graus, aqui, ó, desenho no meu caderno. E aí eu vou até a rua e vejo uma rampa, né, que foi construída lá na rua e tal, um prédio, por exemplo, e sei que essa rampa também tem uma inclinação de 20 graus, olha, os mesmos 20 graus. Eu sei que se eu dividir aqui no meu caderno essa medida por essa,
vai dar a mesma coisa se eu pegar lá a altura pela distância lá, por exemplo. Ou essa medida pela hipotenusa, né? Desculpa aqui, e altura pela hipotenusa, né? Então a altura da rampa pelo comprimento da rampa, mesma coisa aqui, a altura da rampa pelo comprimento da rampa. Isso é muito legal, porque no meu caderno eu posso pegar uma régua e medir isso daqui, ó. Medir essa altura com uma reguinha, medir esse comprimento da rampa com uma reguinha. E aí se eu for até o local e medir com uma trena, por exemplo, né, o tamanho da... Se eu souber, por exemplo, a altura aqui, eu posso definir o comprimento da rampa, né, fazendo uma continha. Então, a ideia é a gente trabalhar com esse recurso a mais agora, com essa noção aqui de razão trigonométrica, né? Então, o que eu mostrei para vocês até agora, que a gente chama de seno, a gente pode pensar em outras comparações, né? Então, eu peguei, olha aqui, ó, o cateto oposto e comparei com a hipotenusa e obtive esse numerinho. Agora, se ao invés de comparar o cateto oposto, eu comparar o cateto adjacente, o que é cateto adjacente? É esse cateto aqui, ó, que é um cateto também porque está formando um ângulo reto, mas ele não é oposto ao ângulo, ele é vizinho do ângulo. Tá vendo? A palavra adjacente significa vizinho. É o cateto que fica vizinho do ângulo que eu estou estudando. Tá vendo? Se eu pegar esse cateto adjacente, essa medida aqui, ó, e dividir pela hipotenusa, né? Então, se eu pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, eu posso fazer isso com qualquer triângulo também. Então, eu posso pegar, por exemplo, o OC, que é um cateto adjacente aqui do menor triângulo, dividir por OD. Da mesma forma que eu posso pegar o OE, tá vendo? Do O até o E aqui, esse cateto adjacente grande aqui, e dividir por OF, ó, hipotenusa grande, correspondente, né? Ou posso pegar o OG e dividir pelo OH, né? Tá vendo? E dá sempre o mesmo resultado também. Esse resultado é chamado de cosseno. Cosseno, né? Do ângulo beta. Também é um valor característico do beta. E da mesma forma eu posso comparar os dois catetos. Então, se eu comparo aqui o cateto oposto com o cateto adjacente, ou comparar esse cateto oposto com esse adjacente, ou comparar esse cateto oposto com esse grandão aqui adjacente, dá sempre o mesmo resultado também, que a gente chama de tangente. Então, de uma forma geral, seno, cosseno e tangente são razões, né, comparações entre dois lados de um triângulo, e não dependem do triângulo, e sim do ângulo que está dentro do triângulo, né? Então, existem tabelas de trigonometria, onde a gente vai encontrar esses numerinhos, né, resultado dessas divisões aqui, né, para cada ângulo. Então, para 1 grau, para 2 graus, para 3, para 4, para 5. Então, eu vou aumentando esse ângulo de inclinação e vou fazendo as divisões e vou obtendo uma tabela. Essa tabela é muito útil dentro da trigonometria. Tão útil que hoje em dia a gente tem nas calculadoras eletrônicas, né, as calculadoras científicas, essa tabela já na memória das calculadoras. A gente pode recorrer a essa tabela numa calculadora, né? Quem usa celular pode baixar qualquer aplicativo aí que vai encontrar, né, de calculadora, que vai ter essa tabela. Os livros de matemática trazem também essas tabelas, são tabelas muito úteis, então, as tabelas de razões trigonométricas. Mas vamos continuar aqui, ó. Então, nessa tela eu passo a limpo para vocês as 3 razões trigonométricas que nós vamos começar a trabalhar, né? Então, considerando um triângulo retângulo, considerando um ângulo conhecido aqui no triângulo retângulo, né? Esse lado da frente do ângulo, que ele chamou de lado oposto aqui, a gente vai chamar de cateto oposto, porque é um cateto, né? Um lado que forma ângulo reto. Esse lado de baixo aqui, ele também a gente vai chamar de cateto adjacente. Adjacente significa vizinho do ângulo, tá vendo? Então tem um cateto que fica sempre de frente para o ângulo e um cateto que está sempre vizinho dele. Então é o oposto e o adjacente. Se eu estivesse olhando por esse ângulo aqui, ó, aqui em cima,
Então o oposto seria esse de baixo, tá vendo? Estaria de frente. E aí esse seria o adjacente, que estaria vizinho do ângulo. Bom, então, olhando por esse ângulo θ, aqui, ó, tá vendo? Essa letrinha grega aqui é o θ. Por esse ângulo θ, esse lado aqui é o cateto oposto, está na frente. Esse é o cateto adjacente, é vizinho. E a hipotenusa, né? Que é o lado maior, de frente para o ângulo reto. Então, veja, quando eu comparo o cateto oposto com a hipotenusa, eu tenho o seno do ângulo, o seno desse ângulo, o cateto oposto pela hipotenusa. Quando eu comparo o lado adjacente, ou o cateto adjacente, com a hipotenusa, eu tenho o cosseno do ângulo, o seno desse ângulo. E quando eu comparo os dois catetos, o cateto oposto e o cateto adjacente, a altura da rampa com a distância horizontal, né? Estou comparando essas dois catetos, eu tenho a tangente do ângulo. Valores, então, que dependem do ângulo. Eu não falo tangente do triângulo, eu falo tangente do ângulo. Né? Esse ângulo pode estar em qualquer triângulo, né? E depois nós vamos ver ainda esses ângulos em circunferências, em outros elementos aí. Né? Então, é interessante a gente perceber isso daí. Mas vamos lá. Continuando, então, vou mostrar alguns exemplos para vocês de aplicação. Tá? Esse assunto, ele é assunto lá normalmente no nono ano, né, do ensino fundamental, vocês já veem, mas é muito importante a gente começar daqui também, tá? Quem não teve, né, essa parte, está vendo agora. Esse primeiro caso, então, vamos determinar o seno, o cosseno e a tangente. Vejam, eu conheço os três lados, eu quero saber o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo interno. Tá? Na prática, não é isso que vai ser cobrado, né? Normalmente é o contrário. Normalmente eu conheço esses valores trigonométricos, né? O seno, o cosseno e a tangente, que são números de tabela, e o que eu não conheço são medidas do triângulo. Né? Mas nós vamos ver isso nos próximos exemplos. Vamos lá. Esse daqui, então, é só para aplicar a relação do seno do ângulo alfa, do cosseno e da tangente do ângulo alfa, tá bom? Então, o seno do ângulo alfa é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Sempre, então, uma divisão entre dois lados do triângulo, né? Então vejam, ó, primeira coisa para resolver isso daqui é a gente dar nome para os lados, né? Então vejam, esse 13 é a hipotenusa, porque está de frente para o ângulo reto. Então essa é a hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. É que eu sei quem é o oposto e quem é o adjacente. Eu tenho que olhar para o ângulo dado no exercício. Quem está na frente do ângulo é oposto a ele. Então o 5 é cateto oposto. Quem está vizinho do ângulo é adjacente. Então, esse aqui é o cateto adjacente. E aí, descoberto aí o nome dos lados, é só aplicar as relações. O seno, então, é o cateto oposto pela hipotenusa, vai ser 5 sobre 13. Bem, se eu quiser fazer essa divisão, né, posso deixar assim, 5 13avos, é uma resposta possível, mas se eu quiser fazer a divisão, eu fiz aqui, ela dá 0,38 aproximadamente. O numerinho, o seno e o cosseno são sempre números menores que 1, 0, alguma coisa. É só a tangente que pode passar. O cosseno do ângulo, então, cateto adjacente pela hipotenusa, veja lá, que é o 12 dividido por 13. Se eu fizer essa divisão, vou ter 0,92 aproximadamente. Isso aqui é tudo valores aproximados, tá, pessoal? Valores exatos disso daqui a gente teria que usar a raiz. Isso a gente vai fazer em muitas situações, utilizar a raiz. É por isso que eu falei sobre as raízes lá na aula 1, né? Bom, e a tangente cateto oposto pelo cateto adjacente, então 5 dividido por 12, né? E essa daí, 5 por 12, dá aproximadamente 0,41. Tudo bem? Então, ou a gente deixa na forma fracionária ou na forma aproximada e decimal, né? Esse é o primeiro caso, então. Talvez vocês tenham um para fazer, não sei se vai aparecer isso aqui não. Vamos lá, continuando. Calcular a distância S. Esse aqui já é um problema de aplicação, né? A gente tem aqui uma antena, né?
e tem um satélite lá em cima. Eu quero saber a distância aqui em linha reta, né, do satélite até a antena, sabendo a altitude do satélite aqui, né, e sabendo um ângulo que é o ângulo de inclinação da antena. Né? Então vejam, ó, é esse problema que a gente vai precisar pensar a partir de hoje. Eu tenho um triângulo retângulo, se eu conhecesse duas medidas dele, eu encontraria a terceira por Pitágoras, mas eu não conheço dois lados desse triângulo, eu conheço um único lado, mas eu conheço um ângulo interno. Então, com um lado e um ângulo interno, eu aplico as razões trigonométricas, tá bom? Então, eu só tenho que definir qual das três razões é que vai me servir nesse probleminha. Essa é a parte mais importante. Como é que eu faço para ter certeza se eu vou usar o seno, o cosseno ou a tangente nesse probleminha? Né? A primeira coisa é dar nome, então, para os lados que eu conheço e que eu quero conhecer. Sempre, né? Todo probleminha eu vou ter um lado conhecido e um que eu quero conhecer. Então, veja, esse lado que eu conheço, ele está na frente do ângulo de 57. Então, ele é o meu cateto oposto. Esse lado que eu quero saber, ele está na frente do ângulo reto. Então, ele é a hipotenusa, né? Então, veja, eu preciso de uma relação matemática que me fale dessas duas coisas, do cateto oposto e da hipotenusa. Aí eu volto aqui. Ó. Qual das fórmulas fala do cateto oposto e da hipotenusa? Olha, essa primeira aqui é o seno do ângulo, que é o cateto oposto pela hipotenusa. Então é ela que eu vou utilizar. Bom, aí eu venho aqui e vou aplicar a fórmula do seno do ângulo de 57 graus, que é o cateto oposto a ele, dividido pela hipotenusa. Né? Então é isso que eu vou fazer em todos os exercícios. Olhar para o probleminha, dar nome para o lado que eu conheço e para aquele que eu quero conhecer, e depois olhar qual das três relações lá de razões trigonométricas encaixa. Né? Eu quero aquela que fala do cateto oposto da hipotenusa. Então é o seno. Né? Substituindo, então, vejam que ele dá para a gente aqui os valores da tabela, né? Mas vocês vão ter vários exercícios que não vai ser dado, por isso eu estou colocando aqui no meu último slide uma tabela completa, tá? Para vocês aí, para vocês poderem consultar os valores trigonométricos aproximados aí, tá? Vocês vão poder consultar essa tabela aqui para poder fazer os exercícios, tá bom? Mas vamos lá. Vocês podem congelar ou consultar, né, no computador, no celular, em qualquer lugar, uma calculadora científica, vocês vão ter também esses valores aproximados aí. Bom? Voltando para cá. Então vejam, ó, como eu quero o seno de 57, o seno de 57 é esse aqui, 0,839. Vou colocar no lugar dele. Igual ao cateto oposto, que é 839. O cara já fez isso para ficar redondinho o resultado, né? A hipotenusa ele chamou de S. Então S isso aqui, hein, pessoal, não é um 5 não. O 5 e o S são muito parecidos. É um S. E aí eu vou fazer em X aqui para determinar essa medida S, tá bom? Fazendo a continha em X, imagina que tem um 1 aqui embaixo, eu vou ter 0,839S igual a 839 vezes 1, que é ele mesmo. Então a medida S é 39 dividido por 0,839. Isso aqui dá 1000, isso aqui é 1000 vezes menor, esse de baixo. Então vai dar 1000 quilômetros. Está em quilômetros aí, então 1000 quilômetros a distância em linha reta aqui. Tá vendo? Um pouco maior do que esses 800 e pouco aqui de altura, né? A hipotenusa é sempre um pouco maior do que os catetos. Gente, ó, esse é o probleminha, então, base, né, para a gente poder resolver as aplicações dessa aula, tá bom? Essa é a ideia aqui. Então, se eu tenho o seno, e eu tenho, porque é um valor de tabela, conhecendo mais uma medida do triângulo, eu acho qualquer outra, fazendo a continha em X. Vamos ver, então, outras aplicações. Olha aqui, um avião. O avião está voando aqui, está decolando, né? Vai percorrer 8 quilômetros. Vamos supor que eu queira saber, quando ele chegar lá em cima, eu queira saber essa distância AB aqui horizontal que ele percorreu, tá vendo? Então vamos lá.
Nesse exercício, olha, não foi dado aqui os valores trigonométricos, mas eu vou deixar para vocês. Na próxima aula eu vou falar sobre esse ângulo e outros aí que são chamados ângulos notáveis. Nós vamos montar uma tabela que nós vamos usar muito e vamos acostumar com ela, vamos decorar, tá? Mas nessa aula de hoje a gente não vai ainda utilizar a tabela pronta, tabelinha de ângulos notáveis, então eu vou deixar para vocês aqui, como no exercício anterior, né? Aqui tá, aqui talvez vocês não enxerguem, vou deixar aqui do lado cosseno de 30, cosseno de 30 e a tangente para a gente poder escolher também, né? O que a gente vai fazer. Cosseno de 30 é meio, eu vou deixar na forma mais exata, tá? Raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Então vamos lá. Veja o nosso probleminha. Parecido com o anterior, a gente conhece a hipotenusa, que está o ângulo reto, né? Conhece a hipotenusa. E a gente quer conhecer essa distância aqui, que é um cateto, tá vendo? Mas está vizinho do ângulo. Então é o cateto adjacente. Vejam, esse probleminha está falando então de cateto adjacente e de hipotenusa. Vejam que o cateto oposto não entra na nossa conta porque não foi perguntado sobre ele, também não foi dado, então ele não entra. Quem vai entrar é o que a gente tem e o que a gente quer saber. Então, preciso de uma fórmula que fale do cateto adjacente e da hipotenusa. E a fórmula que fala disso, se a gente for consultar lá de novo, é o cosseno do ângulo, né, que está sendo usado. Bom, então, olhando lá, a gente vai descobrir que a fórmula é o cosseno, porque o cosseno é que relaciona a cateto adjacente e hipotenusa. Substituindo, então, o cosseno de 30 por raiz de 3 sobre 2, a cateto adjacente é D, a hipotenusa é 8. Veja, basta fazer em x de novo. Né? Ou nem isso, né? A gente só precisa passar esse 8 para o outro lado. Ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, D vai ser 8 vezes a raiz de 3 sobre 2. Vejam, aqui eu poderia deixar assim, mas sempre que possível a gente simplifica. Então, aqui eu posso simplificar o 8 e o 2, dividir os 2 por 2, né? Daria 4 e 1, ou só 4. Ou, penso aqui, 8 dividido por 2 é 4. Né? E termino o exercício aqui dessa forma, tá bom? A resposta exata, então, dessa distância é 4 raiz de 3. Na prática, eu poderia querer saber, né, quanto aproximadamente é esse valor. Bastaria pensar nessa raiz de 3 como uma aproximação aí, 1,73 aproximadamente, faço vezes 4, tá? Esse exercício eu até fiz a continha aqui. Não fiz a continha. Mas dá perto aí de... Esse aqui deve dar perto de 7 quilômetros, aqui, alguma coisa assim. Essa continha 1,73, 1,7, 3 vezes 4, 6,9 aproximadamente isso daqui. Tá? 6,9, 6,8, mas se fosse 1,7, mas é 1,73. Dá aproximadamente 6,9 quilômetros aqui, ó, essa distância. Bem? Vamos para o nosso último exemplo, ó. Mais um probleminha aqui para cálculo de altura agora, tá vendo? Então tem uma montanha, né? Uma coisa aqui. Eu quero saber essa altura da montanha. O cara tá olhando aqui, o menino, né? Tem 1,30 m e... Opa, deixa eu só arrumar aqui. Isso. O menino tem 1,30 m e está olhando para a montanha sob um ângulo de 20 graus. Veja, a gente pode pensar nesse triângulo retângulo aqui, né? Ele vem, aí aqui ele sobe reto, ó. Tá vendo? Aqui está o ângulo reto. Só que essa altura aqui, ela não é a altura da montanha, né? Porque aqui embaixo ainda tem... Ah, bem fora de proporção aqui o desenho, né? Mas não dava para colocar na proporção, tá? 1,30 aqui embaixo, que é a altura do menino, 1,3 metros aí. E aí, o que precisa aqui fazer para descobrir a altura dessa montanha? Preciso saber essa altura aqui. E depois que eu souber essa altura, eu posso somar 1,30 e aí ter a altura da montanha. Né? Vamos chamar de x essa altura
a ser calculada aqui. Vamos começar? Então, veja, eu tenho a distância horizontal aqui 500, esse 500 ele é o cateto adjacente. Mas eu quero saber o cateto oposto. Vejam que nesse problema não se considera a hipotenusa. A hipotenusa nem sabe e nem quer saber. Então, ó, cateto oposto e cateto adjacente. O nosso probleminha se resume, então, aos dois catetos. E a fórmula que fala do cateto oposto e do cateto adjacente é a tangente. Vou chamar só de TG. Tangente de 20 graus. Tudo bem? Então, a gente pode resolver o problema aí conhecendo a tangente de 20. Eu posso consultar, então, essa tabelona aqui, né? Ou posso consultar uma calculadora científica e tal. Eu já consultei a tabelinha, é 0,364. Olha, se eu quiser olhar aqui, é que aqui está bem pequenininho, mas olha, por 20 graus, eu tenho seno, cosseno e a tangente aqui. Então, 20 graus, aqui, ó, 0,364 é o número que eu vou usar. Vamos lá. A tangente de 20 graus, 0,364, é igual ao cateto oposto, que eu não conheço, dividido pelo adjacente, que é 500 metros. Agora, fazendo em x aqui, eu vou ter que x é 0,364 vezes 500. Então, x é igual, fiz a continha, isso daí dá 182 metros. Essa ainda não é a altura total, porque a altura H vai ser esses 182 metros, mais a alturinha do menino aí, 1,3. Então, 183,3 metros, né? A altura final. Tudo bem? Então, esses são os probleminhas que eu deixei para você como exemplo, né? Os exercícios de vocês, olha, eu estou deixando bastante exercício, eu acho que é uma parte que também tem que dominar bem, tá? Então, tem vários exercícios aqui, esses primeiros, né, só conhecendo aí os triângulos já, só aplicando as relações, as razões trigonométricas, e depois probleminha de aplicação, né? Vários probleminhas aqui, alguns, talvez, deixa eu ver, aqui está falando, mal feito aqui. Agora está melhor. Então, alguns, né? A gente tem o desenho, outros não, mas todos eles, então, nós vamos ter que pensar da mesma forma. Alguns exercícios também, aparece essa calculadorinha aqui, tá vendo? Esse aqui é como se ele estivesse falando, use a calculadora científica para consultar o seno, o cosseno e a tangente, tá vendo? Aí tem outros que ele não coloca, porque são esses ângulos notáveis, o 30, o 60 graus e tal. Ele não coloca porque ele imagina que a gente já sabe, mas a gente ainda não fez isso, né? Então, nós vamos também consultar. Então, todos os exercícios dessa aula podem ser consultados a tabela. A tabela é essa daqui, pessoal, tá? Se vocês quiserem congelar, né, nessa tela para consultar a tabela, é uma possibilidade, mas eu posso depois postar para vocês, né, mandar para vocês, ou vocês podem utilizar qualquer recurso aí para consultar esses valores, tá bom? Uma calculadora científica, uma calculadora do celular aí que vocês podem baixar, o computador, né, onde vocês quiserem. Bom, então, estou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido aí essa aula de hoje, uma aula bastante importante. Façam todos os exercícios, né, se possível. Na próxima aula, então, a gente continua esse assunto e vamos ver as tabelas, né, a tabela de ângulos notáveis. E aí a gente vai passar a usar, basicamente, em todos os exercícios, essa tabelinha menor, né, e mais simples. Bom, então, bom trabalho para vocês aí e até a próxima.